eu queria compartilhar algo com vocês, assim, que eu acho que a gente precisa voltar mais a orar e buscar esse lugar em Deus, assim, sabe? Muitas vezes nós nos perdemos no dia a dia, né? Isso é uma coisa natural de acontecer na nossa vida. E nós queremos andar com o Senhor, nós queremos viver a vontade de Deus, nós queremos cumprir o chamado e viver dentro do chamado. Mas uma coisa que eu tenho notado nesses últimos dias é que existe uma insatisfação dessa geração. Alguns por não compreender para o que foi chamado, né? É uma insatisfação de não entender o lugar, não entender para que eu sirvo, o que eu posso fazer. Outros é uma insatisfação de ter, mas querer outras coisas e não conseguir olhar o que tem. Então, eu tenho visto realmente a nossa geração, esses dias, as pessoas serem confrontadas com isso. E eu tenho visto alguns deixando a fé, outros procurando em tudo quanto é lugar, alguns imitando, né? Imitando outras pessoas, imitando outras figuras, imitando pessoas que até amam e tudo, mas que ainda não encontrou, não conseguiu parar e dizer assim, ok, Senhor, quem eu sou em Ti? E uma das coisas que é muito importante para que a gente continue caminhando no tempo que está por vir é você entender quem você é você entender quem Jesus é em você. E isso é tão claro para nós quando nós buscamos e lemos a palavra e oramos e andamos em comunhão, andamos em família, nós conseguimos sentir essa alegria porque Jesus ele derrama isso, ele está derramando no corpo, amém? Então ele derrama para que o corpo possa viver em comunhão e para que possa viver andando de uma forma que avance sobre a terra. Mas por que isso não tem acontecido? Eu acredito realmente porque é um lugar de que nós, nesse tempo, tudo é tão rápido, tudo é tão intenso, tudo é tão pesado muitas vezes, que nós não conseguimos entender quem nós somos dentro do corpo. Algum momento da nossa vida a gente entendeu, mas em algum momento a gente se perdeu. Há tempos também, de tempos em tempos, que o Senhor quer nos promover, ou que o Senhor quer de repente que a gente volte a alguns lugares no nosso coração nele, para voltar a andar no lugar certo, para entender o chamado certo, para ser próspero, frutífero, amém, nessa terra. Então, eu estava pensando muito nisso, assim. Então, todos nós sabemos, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, certo? E esses dons quais foram, JJ? Pastor, evangelista, mestre, profeta, apóstolo. Isso. Como não Ele falou o contrário. Ok, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, ele levou cativo aquilo que nos estava aprendendo, tá? Quando nós aceitamos ele como Senhor de nossas vidas, ele levou tudo que nos deixava no natural, nessa terra, no que é natural e não espiritual, a nossa alma sendo guiada pela carne e não pelo espírito. E ele levou também aquelas coisas que nos prendiam de maldições e tudo mais que a gente sabe, de vícios, de várias coisas, de medo, de indecisões, de aceitação, tudo. Ele pegou, ele levou cativo isso, e ele veio e nos deu presentes. Ele nos deu dons para que a gente pudesse representar ele nessa terra. E que a gente vivesse em plenitude de alegria, gente, porque isso é uma coisa que nós precisamos entender. Por mais penoso e mais difícil que seja o ministério, eu tenho que viver em alegria pelo que ele me deu. Amém. Sabe? Eu tenho que ser grata pelos talentos que ele me deu, pelos dons que ele me deu. No mundo a gente vê pessoas super inteligentes, com talentos, artistas. É algo que foi gerado em Deus também, tá? Foi gerado em Deus. Mas eles não têm essa revelação do Espírito de Deus, daquilo que podem usar todos esses talentos dentro de um dom e de um chamado que Deus deu, para que o reino avance, para que todos os talentos também sirvam a Deus. Então, muitas vezes nós vemos no mundo até pessoas extremamente satisfeitas com aquilo que foi chamado, principalmente o que dá dinheiro, né? Com isso. Mas se for pensar num contexto de vida, a gente vai ver pessoas em depressão, insatisfeitas, elas chegam até um topo de conhecimento ou, sei lá, de se tornar conhecido, de sucesso,
que aquilo não satisfaz mais. Então, só que elas não têm Deus para preencher, elas não têm Jesus para preencher. Então, é um lugar de vida vazia. Por mais que tenha, por mais riquezas que conquiste, por mais talentos que desenvolva, ela não tem a alegria da salvação e de que tudo que ela está fazendo é com um propósito. Nós temos isso. Por quê? Porque Jesus levou cativo isso que nos segura, que nos prende na terra, que nos prende nessa questão da razão. Isso está em Efésios, tá, gente? Se alguém quiser procurar depois que estiver assistindo e vendo depois, isso está em Efésios. Então o Senhor, Ele fez isso, Ele nos deu isso. Então nós não andamos como pastores ou mestres ou evangelistas porque a gente quer, ou porque a gente comprou de alguém isso, ou porque na minha inteligência, hoje eu quero ser pastor, então eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então eu vou ser. Eu quero ser profeta, então eu vou começar a olhar, isso deve ser muito difícil, alguém que não é profeta profetizar, aí ele é um mágico, enganador. Ele não é um profeta, porque o profeta do Senhor, ele fala, ele aponta o caminho do reino, ele aponta o caminho para o Senhor, ele não aponta para a pessoa, ele não aponta para a denominação, ele não aponta para um nome, ele aponta para o Senhor. Né? Ele não aponta para nossas vidas pessoais, de sucesso nas nossas vidas pessoais, não, ele aponta para o Senhor. O mestre, ele vai ensinar o que se ele não conhecer a palavra de Deus? As coisas que são do mundo, então não tá, vocês conseguem compreender como completa os ministérios e como é necessário os ministérios serem desenvolvidos? Por que não é desenvolvido? Porque muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Não é errado querer mais, eu quero mais de Deus. Mas eu quero mais de Deus, mas eu preciso ter mais fome de Deus para poder receber da forma correta. E não eu quero mais de Deus porque eu quero ser um grande apóstolo, eu quero ser um grande mestre, porque eu quero ser um grande evangelista nessa terra e ter sucesso. Não é esse o foco, o sucesso é dele, o ser grande é para ele. A gente sempre vai ter que estar naquele lugar, embaixo da mão dele, poderosa, embaixo do que ele nos deu, mas que é dele e não é nosso. Então, o profético é dele, o pastoral é dele, o mestre é dele, sabe? O lugar de ensino é dele, o lugar de rompimento numa nação é dele. Eu não posso dizer assim, agora eu quero ser apóstolo. Então, eu vou com o meu dinheiro, porque eu sou muito rico, eu vou viajar para tal lugar, porque eu quero, e eu vou começar a fazer a obra naquele lugar, e eu vou começar... Gente, isso não vai muito longe. A pessoa, ela não consegue nem andar embaixo disso. Por quê? Porque ela não foi ungida para isso. Então, é necessário que a gente entenda esse princípio nesses dias. Porque muito vai ter acesso essa geração a ter muita sabedoria em muitas coisas. Certo? Nós temos, o que, vamos dizer assim, nesses últimos anos, como desenvolveu a questão das pessoas na internet. Nas lives, até mesmo com a questão da pandemia. Nós nos tornamos o quê? Nós viramos para toda a questão de mídia, tudo isso. E é muito fácil você tentar aparentar algo, ou ensinar algo por 1 hora, ou meia hora, ou preparar algo e trazer, do que realmente viver. Ou realmente ter aquele tempo que é o corpo, de você ser separado para determinada função, de que os líderes, as pessoas que te acompanham, pessoas que estão dentro do corpo, conseguem ver na tua vida e dizer assim, vão por esse caminho. Você é abençoado para continuar andando nesse caminho. Então, há um respaldo espiritual através do corpo também. Só que nesses dias tudo tem se tornado muito rápido, gente, muito fácil, muito... A gente vê muitos se levantando e muitos sendo seguidos na internet, mas que não está no ajuste certo. Eu não estou dizendo que eles são usados pelo diabo, não creem em Deus. Não, tem muita gente que crê em Deus, mas ela não sabe exatamente aonde ela deve estar. Ela anseia muito por aquilo, mas pode ser que aquilo não seja o chamado dela, porque ela não tem um acompanhamento, ela não está junto. E eu quero mostrar isso para vocês de como é importante. Eu estava lendo, eu peguei alguns textos, eu separei alguns textos da palavra, e eu quero dar um exemplo do que não fazer, tá?
Tipo assim, não. Primeiro vamos começar em Atos 6. Vamos ler primeiro isso para a gente poder entender. Atos 6. Eu vou tentar, gente, explicar o que queimou no meu coração esses 2 últimos dias de uma forma muito forte. Porque às vezes, gente, a nossa boa intenção não vai nos levar para o céu e não vai levar ninguém para o céu se ela não tiver um fundamento da palavra, se ela não tiver em ordem segundo a vontade do Senhor, amém? Tá, então assim, aqui está dizendo em Atos 6, no 3, eu vou ler a partir do 3 até o 7, mas o que estava acontecendo aqui? Houve um crescimento muito grande da igreja, tá? A igreja primitiva. E os apóstolos, eles não estavam conseguindo cuidar da mesa, do órfão, da viúva. Eles não estavam conseguindo cuidar da mesa da viúva, dos órfãos que havia, em dar assistência para o povo. Então, estava começando a haver muitas reclamações. Nós precisamos entender que a cultura deles era judaica, certo? E dentro da religião judaica, dentro do ensinamento, dentro do que eles viviam de casa em casa, partindo pão, mais ainda no templo, o que tem de fundamento? É a ajuda do estrangeiro, é a ajuda do órfão, a ajuda da viúva. E eles não estavam conseguindo dar toda essa assistência para as pessoas que estavam chegando para fazer parte da igreja. Então, o que eles fizeram aqui? Eles escolheram, eles separaram homens para que ajudassem eles a cuidar do povo. Então diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui são os apóstolos falando, tá, gente? A respeito dos apóstolos e do que eles deveriam fazer. Então os 12, eles fizeram uma reunião, eles convocaram todo mundo e decidiram fazer isso, porque eles precisavam trazer uma solução para o que estava acontecendo. Estava crescendo e de forma muito rápida. Então, eles já tinham um princípio dentro do que eles seguiam antes de servir a viúva, de cuidar das pessoas, de amar, de abraçar, entendeu? Não era uma coisa que não estava na vida deles. E eles entenderam que eles precisavam também cuidar dessa forma, porque isso é amor. Amém? Isso faz parte daqueles que seguem a Deus. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos da comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Gente, vocês estão entendendo? Começou também a haver uma conversão de sacerdotes. Também começou homens religiosos da religião judaica vir e se converter a Jesus. Através do ministério dos apóstolos. Através do que Jesus estava continuando a fazer, através do seu Espírito Santo, no meio da comunidade. Então havia poder ali. Eles escolheram qualquer um? Eles escolheram alguém aqui porque este era muito rico. Aquele dava muitas ofertas. Esse era governador de não sei o que, mas não. Tudo, em primeiro lugar, eles tinham que ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Eles tinham que ter sabedoria. Eu não estou falando de sabedoria humana, gente. Eu não estou falando de alguém, um professor de física que não tem o Espírito Santo, que não era convertido. Exemplo, não que eu sou contra o professor de física. Estou falando de alguém muito inteligente, porque um professor de física é muito inteligente. E lá, e fala assim, aquele é um professor de física, então vamos chamar ele porque ele vai ser muito bom para atender a mesa das viúvas. Ele vai ser muito bom para ir orar pelos enfermos. Eles vão ser muito bons para servir aqueles que têm necessidade. Eles fizeram isso? Não. Eles pediram a sabedoria de Deus. Eles pediram a sabedoria que vem do alto. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo. Qualquer um que se convertia naquele exato momento se tornava um diácono? Não.
porque eles precisavam andar com eles, eles precisavam conhecer aquelas pessoas, eles precisavam ver o que o Espírito de Deus estava fazendo sobre aquelas pessoas, através daquelas pessoas, para eles fazerem o quê? Separar eles e fazer o quê? Impor as mãos. Aí é que está o problema dos nossos dias. Por que há tanta insatisfação daqueles que estão indo por conta própria? Estão construindo por conta própria, porque eles não estão sendo enviados, eles não estão sendo separados. Quando a gente fala ser enviado, gente, não é eu vim para um culto, determinada igreja grande e famosa, andar uma semana ali e pronto, eles vão me enviar para algum lugar. Não, em nenhum lugar praticamente se faz isso. Até naquelas que têm mais interesses, eu não vou falar mundanos, mas eu não quero ser grosseira aqui, mas interesses que não são tão espirituais. Até com isso se toma muito cuidado. Mas infelizmente alguns acabam sendo tão imaturos, tão nécios, que acabam também vendo pessoas que não estão preparadas para determinadas áreas do que foram chamadas. Todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem um chamado, mas o chamado ele vai aparecer conforme a gente anda com a igreja, conforme a gente se submete à família, a parte da família que Jesus nos colocou. Agora, se eu estou insatisfeita e eu começo a procurar por coisas, e eu começo a copiar coisas, isso é o Espírito Santo que está me levando a ter essas coisas? Ou será que é o meu esforço de olhar e eu quero ser assim, então eu vou imitar isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não funciona dessa forma. Não é desse jeito que acontece. Sabe? Há uma unção. Quando Jesus ele foi levantado naquela cruz, ele atraiu os pecadores, né? Ele foi levantado e quando nós olhamos para ele e entendemos a cruz, nós somos curados. Nós somos libertos, nós somos salvos. E aí ele vem e é onde que ele leva todo o cativeiro nosso. E naquele momento ele deixou de andar para que a gente seja nele a esperança, a luz do mundo, o sal da terra. Então é lindo isso, é maravilhoso isso, mas não é de qualquer jeito, não é da noite para o dia, não são. E assim, mas eu andei pastora 20 anos no ministério e nunca foi reconhecido. Será que não foi você que não reconheceu aquilo que Deus te deu? Nós estamos diante de uma geração que está largando o arado pela insatisfação. E está procurando seus próprios interesses, mesmo com a boa intenção de estar fazendo a obra. Então, é algo que a nossa geração precisa voltar para esse lugar. Nós temos muitas referências hoje em cima da plataforma, tanto na América do Norte como América do Sul. Não vou falar os países, mas eu acho que todos nós estamos entendendo, né? E, infelizmente, isso está vindo com uma onda e com uma coisa muito forte de referência também para a Europa. Porque existe a fome. Eu não estou dizendo que você não tem que ter fome. Não, você tem que ter fome de servir a Deus. Você tem que ter fome de querer, eu quero encontrar um lugar, eu quero fazer algo. A minha igreja tem, eu já ouvi falar isso, tá, gente? A minha igreja tem 10.000 pessoas e eles não conseguem me ver. Será? Você não é separado por você mesmo, você é separado por Deus. Então Deus não está sendo justo comigo. Será que essa forma de a gente pensar que Deus não está nos vendo sendo injusto conosco não é egoísta? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o lugar que nós precisamos estar mais perto dele para ser mais parecido com ele e para receber o que ele tem para nos dar. Só que isso não dá sozinho, gente. A unção, ela corre da cabeça e ela vai, né? Fala que da bárbara de Arão vai até o corpo todo e as vestes, porque é dessa forma que funciona, não existe outra forma. Não, mas nós não fomos separados pelos 12 apóstolos da igreja primitiva, ou a igreja A, B, C, D.
Não? Tem certeza? Quantos vieram, pregaram o evangelho, separaram as pessoas da forma correta, ungiram as pessoas da forma correta, ensinaram da forma correta, que veio de lá, da cruz. Então, é algo que realmente a gente precisa começar a andar de novo em ordem. Não estou falando em idolatria, gente. Não estou falando em idolatria. Pai, a gente tem um do céu só. Então, eu não estou falando de uma condição idólatra, mas eu estou falando de um lugar de honra e respeito. E quando a gente entende isso, nós estamos respeitando a Deus em primeiro lugar. Quem respeita a Deus em primeiro lugar tem esse princípio de respeito com aqueles que Deus colocou nas nossas vidas. Assim, você escolheu a família que você nasceu? Você escolheu assim, eu quero nascer naquele ventre ali, daquele pai ali. Deus pegou, fez teu pai e tua mãe se casarem porque você escolheu tal pai e tal mãe? Não. Ah, mas a gente fala assim, gente, eu não estou trazendo uma prisão numa condição de ignorância, tá? De cegueira espiritual, de obediência cega. Não, estou falando sobre honra, eu estou falando sobre princípio. Eu estou falando sobre a palavra de Deus, eu estou falando sobre entender que o homem é separado por Deus com todas as suas falhas e ele vai sendo moldado a cada dia e ele vai recebendo dons, ele vai recebendo talentos, ele vai recebendo ordenanças, ele vai recebendo compromisso. Esses homens, eles receberam uma ordenança e foi imposto a mão sobre eles e falou assim, vocês agora vão servir a mesa. Vocês são separados para servir a mesa. E é tão lindo como eles recebem isso, porque você vê que aí Estevão, o primeiro mártir que foi apedrejado, né? Que tipo, o cara, ele estava incendiado pelo Espírito de Deus e ele foi e pregou a palavra de Deus. Ele foi diante de todas as perguntas e todas as questões, ele não teve medo de se levantar, ele estava ungido para a morte. A família podia dizer, mataram ele. Vamos entrar contra agora esse pastor Pedro, esse louco que ungiu lá, que separou para cuidar da mesa, agora era para ele cuidar dos órfãos e no final ele morreu apedrejado. Aconteceu isso lá? Não, porque a família era tão impactada, gente, que ela se convertia. E aqueles que não se convertiam, tentavam mentir ou tentavam se infiltrar, morria, fulminado, literalmente como aconteceu com Ananias e Safira quando o mal entrou no coração deles. Então a gente vê esse lugar de temor muito forte no meio do corpo, porque era o corpo de Cristo. A igreja primitiva era a igreja estabelecida sim pelo Senhor, que veio até hoje. Aquele que prega a palavra de Deus, aquele que não nega Jesus, que crê no Espírito Santo, sabe, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sabe que nós vamos ressuscitar com Cristo. Amém? Então, assim, que Ele venceu a morte por nós e que Ele é Deus e que não há outro. Então, isso é base. Aí tem os princípios do batismo, da ceia, do partir do pão, do cuidado, do zelo, da palavra de Deus e de tudo que foi escrito, de tudo que foi testemunhado para nós lermos e aprendermos. Nossa, é assim? Então eles tinham que ser cheios do Espírito e de sabedoria. Eles tinham que servir a mesa. Para servir a mesa, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. E não era de qualquer jeito, eles eram separados. Porque os apóstolos, porque aqueles que estavam como pastores ali, eles precisavam se dedicar à oração e à palavra, porque eles precisavam ensinar a palavra. Então eu dentro da igreja preciso não só ansiar em ser um apóstolo, mas é muita honra eu ser um diácono. Que eu possa até morrer apedrejado. Então a gente vê o primeiro, depois a gente vê outros, a gente vê Filipe, o que acontece com ele? O cara está lá disponível, cheio do Espírito Santo. O Senhor fala assim, vai lá para caminho de Jerusalém a Gaza, né? Foi esse caminho que ele pegou, que está lá deserto e tem alguém que você vai pregar. Aí você começa a ver ser despertado que o evangelista, você começa a ver aquele que testemunhou a morte de Cristo e a sua ressurreição quando ele morreu apedrejado, você começa a ver um grande pregador também vindo e nascendo de uma forma profunda como um profeta, como um apóstolo, sabe? Você começa a ver isso acontecer
Porque é o Espírito Santo que nos leva a isso, gente. Não que a gente não tenha que estudar, não que a gente não tenha que se dedicar à palavra, não que a gente não tenha que se dedicar à oração, mas tudo é dentro de uma ordem espiritual. Porque se a gente fizer de qualquer jeito, que nem é o que eu vejo, muita gente indo online pregar a palavra. Ah, mas é que eles não me viram, então eu tenho muita habilidade com a palavra, então eu vou aqui falar a palavra. Mas existe uma desordem muito grande. Isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Porque já com toda a ordem, a gente tem luta, a gente sofre, a gente tem perseguições. Toda forma certa, você com todo cuidado pastoral, já é difícil às vezes demais, porque existe perseguição. Mas tem uns que o diabo pega e fala assim, vamos dar todo sucesso, né? Para trazer bastante engano para o povo. Então, que a gente não ande mais, sabe, como essas ovelhas perdidas, sem pastor, sem rumo, sem querer ser cuidado, né? Porque a ovelha, ela é fácil para cair no precipício. Ela não enxerga. Ela precisa de um pastor para poder guiar ela. E isso acontece conosco, gente. Até um que foi chamado para ser apóstolo hoje, ele precisa também ser pastoreado na vida dele para ele chegar dentro do chamado que Deus tem para ele. Isso é tão lindo, a ordem da igreja, o princípio de família, o princípio de honra, o princípio de ordem dentro do reino de Deus é tão maravilhoso. E por isso que a gente vê muita gente satisfeita, muita gente hoje que a gente chama até de rebelde, porque é uma confusão total do que está acontecendo nos nossos dias. E eu me preocupo que está vindo uma geração depois da nossa que está aprendendo tudo errado. Então, continuando na palavra, um exemplo, tá? Que eu peguei, é muito forte isso. Aí eu vou falar da pregação de Filipe em Samaria. Então, o que acontece assim? Aí você começa a ver as coisas indo e Deus vai dando crescimento para a igreja. Mesmo perseguidos, e de repente começou uma grande perseguição. Os apóstolos continuaram em Jerusalém e todos os outros foram dispersos, eles foram enviados de certa forma, vamos dizer assim, né? Porque se estivesse tudo bem, acho que todo mundo ia ficar sentadinho ali. Imagina a congregação como não era, o culto que não devia ser. Olha, se chegava alguém mentindo, morria. Imagina o poder do Espírito de Deus que não tinha naquele lugar, gente. Das pessoas falando em novas línguas, das pessoas profetizando, orando, clamando. O céu devia ser aberto, eles devia ser uma loucura o culto em Jerusalém. Aí começou todo mundo, tá assim, né? Muita gente, então vamos perseguir. E aí você vê também Filipe indo e pregando. Filipe vai pregar em Samaria. Isso está em Atos 8. Eu vou começar no 4. Atos 8, 4. Aí a gente vê Saulo perseguindo a igreja, né, e tudo mais. Aí entra o Saulo, Paulo na história. Aí tá. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Gente, nada calava esses caras. Nada. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, enviando-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxas foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu vou abrir uma parada aqui, uma pausa aqui, para um detalhe que eu pensei assim, sobre o ministério evangelístico, tá? A gente vê claramente que Filipe aqui, ele está operando e ele está andando dentro do ministério evangelístico, certo? Ele foi separado como um diácono. Gente, uma coisa que eu quero explicar, não há uma escadinha. Primeiro eu sou obreiro, depois eu sou diácono, depois eu vou ser pastor, depois eu vou ser evangelista, depois eu vou ser apóstolo. Não, nós somos chamados para, dentro do ministério pastoral, existe a ordem de diáconos e obreiros. O que está acontecendo aqui é que no primeiro momento do que eles fizeram foi separar os diáconos porque não tinha quem cuidasse da mesa, certo? Mas eles eram cheios do Espírito Santo. Então, óbvio que Deus ia dar uma porção muito maior e aqui você começa a ver eles sendo separados dentro dos seus chamados. E é claro que a gente vê um chamado muito forte de Filipe como evangelista. E sabendo bem a palavra. Evangelista tem que saber a palavra, pastor tem que saber a palavra, não só o mestre, apóstolo tem que saber bem a palavra, profeta tem que profetizar a palavra. Então é uma coisa que é clara, isso não é
diferente. E aqui você vê um evangelista aqui que o cara estava fazendo. Ele estava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Paralíticos e coxos foram curados. Nós estamos vendo algo dentro do chamado evangelístico de quê? De sinais e maravilhas, de cura física, para que as pessoas creem. Certo? É um evangelista que chegava numa igreja e causava divisão? As pessoas ficavam tão empolgadas que chegava. Isso é uma outra coisa que a gente viu durante algum tempo, e acho que é um bom tempo, na nossa geração acontecendo isso. Pessoas com chamados evangelísticos, mas no final ficavam tão empolgados com o que tinham recebido de Deus. Em partes andava dentro desse lugar de cura, mas quando começava a causar divisão e ter o seu próprio reino, aí todo mundo vira apóstolo e abre a sua própria igreja e o seu próprio ministério e o seu grande ministério. E aí você começa a ver toda uma confusão espiritual enorme. Evangelista ajuda a igreja. Evangelista ganha as pessoas do mundo para trazer para dentro da igreja. Agora, se é um ministério apostólico que fala mais alto o evangelismo, e aí tem o pastorado junto, é outra coisa, gente. Mas, de novo, precisa haver uma ordem, precisa haver um liberar, precisa haver um envio. Depois eu vou ler de novo mais um envio que teve a respeito de missões, tá? Então a gente vê pela palavra que ninguém se auto-enviava. Gente, Paulo foi enviado. Ele teve o tempo de aprender, ele teve o tempo junto com os apóstolos, ouvindo às vezes do mais simplesinho ali que estava sendo chamado, aonde ele estava como pastor, mas ele tinha que se submeter. Ou dos profetas que já estavam se movendo no meio deles. Porque era assim que se fazia, chamava os profetas, os pastores ali, os apóstolos, e eles ungiam a pessoa e enviavam a pessoa. Eles oravam primeiro, jejuavam e aí enviavam. Não era de qualquer jeito. Ah, vem aqui, eu te conheço pelo nome, Deus mandou, você tem um grande chamado, vem aqui que eu vou te enviar, mas eu não tenho a menor comunhão com você, eu não sei a tua vida, eu não sei o que você faz. Está errado. Não é o exemplo que está em Atos, não é esse exemplo, o exemplo é outro. Aí tá. O que eu falei aqui a respeito, deixa eu abrir aqui mesmo, tá? Aqui é outra senha. Cada aparelho é uma senha diferente, tá? Mas vamos lá. Então a gente está vendo que ele não fez uma confusão. Filipe não fez uma confusão. Ele não resolveu abrir uma igreja dele, certo? Deus usava ele com muito poder. Aí nós vamos entrar numa história que é muito importante, que eu quero mostrar algo para vocês. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito a os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo Filipe indo para uma cidade, né, chamada Samaria. Essa cidade, ela, quando os judeus foram levados cativos, o que aconteceu? Ela foi repovoada, tá? Pelo rei da Síria. Então, quando ela foi repovoada, veio o povo de tudo quanto era lugar. Então, era um misto de gente. E cada um veio com seu Deus. Isso está em 1 Reis, 2 Reis 17, do 29, do 24 a 26 e depois 29 a 33. Do 24 a 26, fala o que aconteceu. Então, quando ela foi repovoada, cada um veio e seguiu o seu Deus. E levantou o seu altar, e era aquele culto misto louco, assim. Imagina o que tipo, tudo maldição e consagração a demônios para a terra dos hebreus, para a terra que Deus tinha estabelecido como terra dele. E o seu povo tinha sido levado cativo pela desobediência, por não seguir mais a Deus, por não respeitar mais a Deus, por seguir os outros deuses, por acreditar em mágicas, literalmente, em pessoas que falavam mentira, falsos profetas e tudo mais. Que havia paz, mas na verdade não havia paz, eles tinham que se arrepender dos seus pecados também. Eles tinham que voltar para Deus e deixar os outros deuses.
Então foram levados cativos, foi repovoada. O que aconteceu? Deus permitiu, mandou leões para a terra e essas pessoas começaram a ser mortas por leões. Aí o rei da Síria falou assim, tá, o que está acontecendo? Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um sacerdote que foi para o cativeiro, vamos trazer para Samaria e ele vai ensinar como servir o Deus da terra. E aí, o que aconteceu com o povo samaritano? Eles acreditaram na palavra ensinada, eles começaram a servir a Deus, mas eles também serviam a outros deuses. Então havia um culto misto. Por isso que aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, falou assim, mas tu sendo judeu tá falando comigo? Não dá. Porque havia uma divisão entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos tinham um culto misto. Por isso que ele fala assim, os judeus eles sabem o que eles adoram. Porque está vindo deles, entendeu? E não do povo samaritano, que era um misto de deuses e tudo mais. E eles serviam a Deus também. Então, esse era o povo de que Filipe estava pregando. Ele estava pregando nessa cidade, ele estava vindo, e as pessoas estavam realmente olhando e falando assim, além da mulher samaritana, que testemunhou, e muitos vieram ter com Jesus, mas Filipe continuou ali pregando e levando a palavra, e falando sobre o reino de Deus, e falando sobre Jesus Cristo, no nome de Jesus e no que tinha acontecido, e as pessoas começaram a se converter e ser batizadas. Elas eram batizadas na água, certo? E esse Simão, esse mágico, que era um cara que enganava as pessoas ali, que era um falso profeta, que era alguém que de certa forma iludia e enganava. Gente, quando a gente está no mundo, ou quando a gente tem deuses, vários deuses na nossa vida, o dinheiro nos engana, o nosso coração nos engana, as nossas vontades nos engana, tantos deuses na nossa vida e a gente achando que serve a Deus. Então existe aquele momento que Deus vem pela misericórdia dele e nos converte mesmo. Então eu olho muito, quando eu vejo as passagens que tem os samaritanos, eu vejo muito isso, eu não vejo como o mundo, eu vejo como a igreja perdida, eu vejo como aquele culto ensinado, a pregação mista, o pode ser de qualquer jeito, você mesmo pode ir, você se auto-envia, você se auto-prepara, você não precisa submeter a ninguém, você não precisa ter nada, você não precisa, sabe, você pode ter vários deuses, né? Você pode ter várias ideias, você pode seguir vários caminhos, você pode participar de todas as igrejas, querido, que você quiser. Você vai no sábado numa igreja, domingo na outra, segunda na outra, terça na outra, quarta na outra. Você não precisa ter família, é uma família só. Gente, misericórdia, nós precisamos aprender a andar em união. Porque a oração de Jesus em João 17 foi isso. Sobre nós sermos um e a gente conseguir compreender, as pessoas olhar para nós e ver que a gente é um. Eu não estou falando, aí a gente usa assim, então eu posso ir na igreja A, B, C, D. Não, porque quando eu faço parte do corpo, se o dedinho está machucado, a mão vai sentir, porque existe a mão, não é tudo o dedinho. Sim. Então eu faço parte da mão, ou eu faço parte do pé, ou eu faço parte do pescoço, mas é um corpo. Mas eu preciso... O meu dedinho da mão pode ficar andando no dedinho do pé? Não. Existe um lugar para cada um de nós, existe algo poderoso na nossa vida e a gente precisa entender os começos. De novo, eu não escolhi a família que eu nasci. Por mais que o Senhor estabeleceu um ministério e tudo mais, existe a honra dos pais que deram a vida por mim lá atrás. Sabe? Não houve um rompimento de divisão, houve algo de envio, literalmente, houve um envio, houve uma bênção. E quando as coisas elas acontecem em divisões, em rebeliões, em não estou satisfeito com isso, quero aquilo, não vou me submeter a isso porque eu sou aquele, eu sou isso, eu sou aquilo outro, isso é confusão. E é o que a igreja está vivendo hoje, confusão. Por isso que tem muitos que creem, mas não são usados para nada. E quando eles começam a ser usados, aonde eles foram escolhidos, eles não querem, eles não gostam do que foi dado. Eles querem mais, ou eles querem o que o outro tem, porque eles não conseguem ver a identidade deles. E aí, continuando, esse Simão se converteu, esse mágico se converteu também. E ele começou a andar com Filipe, começou a ver as coisas acontecendo, e ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado com o que estava acontecendo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João.
os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Gente, olha que tremendo isso aqui. Era um corpo, havia uma ordem, havia uma honra, havia uma preocupação. O que os apóstolos, no lugar certo deles, não de idolatria, não de ganância, não. Ele falou assim, olha, está acontecendo. Vamos junto com o Felipe, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Tipo, o coração é diferente. A postura de servir não é para mim receber, mas é para mim dar. Então, o ensino apostólico aqui é perfeito. É demais isso, senão eles têm que ser cheios. Tá, ok, Felipe ainda não entendeu, ainda nem a gente entendeu como é que é. Mas como deu certo com eles, então a gente vai fazer com o pessoal lá de Samaria também. E aconteceu isso. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. É que eles tinham descido as águas, mas não tinham sido cheios do Espírito Santo. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, com imposição de mãos. Gente, é verdadeiro quando não é para honra própria. E a gente não força ninguém, a gente não oprime ninguém para que receba. Cada um tem o seu tempo, tá? Mas saiba que quando você aceita Jesus Cristo, você desce as águas do batismo, você recebe a promessa, você recebeu ali. Você recebeu ali. Então, a imposição de mãos, a bênção da gente vir orar para que vocês sejam cheios do Espírito Santo e falem em línguas, é algo que eu estou, o quê? É a unção que corre da barba de Arão, sabe? É mais ou menos isso, mas de uma forma até visível, até prática. Vem aqui, eu vou botar a mão em você. Então, é uma ordem que existe dentro da igreja. Existe dentro da igreja e nós precisamos cumprir isso para que também, através das nossas vidas, outras pessoas recebam. Amém? Então impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Gente, isso aqui é uma paulada na nossa geração. Infelizmente, no nosso meio, não aqui, no nosso meio, eu vou falar como igreja total, tá? De nações e tudo mais. Existe esse mal no nosso meio. Tem gente querendo comprar o dom de Deus. Tem gente querendo comprar com lisonjas, comprar com dinheiro, comprar com falsidade, vou andar com esses, ou vou querer aquilo. Ai, eu estou insatisfeito aqui, ok, eles estão sendo usados ali, então eu quero. Como é esse eu quero? Se ele tivesse andado com esses homens e entendesse que ele não poderia comprar ou adquirir pelo esforço dele próprio, ele teria recebido. Isso é para nós, é isso que o Senhor tem falado comigo esses 2 dias. Ele tem falado exatamente isso, sobre a insatisfação de quem nós somos. Muitas vezes nós não conseguimos entender no que nós somos chamados. Então nós rejeitamos, né? Ah, eu fui chamado para pregar a palavra, mas eu queria cantar como DJ. Ou eu fui chamado para... Não quero melhor... Outro exemplo. O Rica. O pastor Ricardo. Eu vou cantar igual o pastor Ricardo. Igual a Aline, uma voz linda de anjo. E tantos outros que a gente vê, né? Eu vou falar nomes para não virar uma idolatria também, porque a gente está falando contra a idolatria, porque não é isso, não é assim. Não é dessa forma. E, de novo, Deus atrai a gente, Ele coloca a gente no lugar certo, para que a gente possa ser bênção para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro. Eu preciso saber da palavra, eu preciso estudar a palavra, vocês precisam buscar a palavra, mas vocês entendem que a gente já recebeu uns pastores que não vão poder vir agora, mas eles ainda vão vir. E esse pastor, ele foi meu professor de teologia há 25 anos atrás. Foi muito legal, a gente estava conversando e é muito legal porque eu lembro de coisas que ele me ensinou.
Mas em um momento do ministério, ali depois eu já estava na obra, eu já estava trabalhando muito, indo muito para missões mesmo, indo para as favelas, levando, né, atendendo a mesa deles, daqueles estrangeiros ali, tipo, ganhando as pessoas, servindo a comunidade mais carente da minha cidade. E lá a gente levava o pão e orava por eles, e via curas, e via tantos sinais e maravilhas, tantas coisas que Deus fazia no meio deles. E, gente, vinha a favela inteira para a igreja e se convertiam. E muitos mudaram de vida. E foram para outros ministérios, foram direcionados para outras igrejas, mas amém. Mas a gente era uma família. E foi tão lindo um tempo nessa cidade, no Brasil, de que a gente realmente conseguiu andar junto, independente da denominação. Foi lindo o que Deus fez. Mas, de novo, as coisas do orgulho do homem muitas vezes vêm e destrói isso. Gente, o maior segredo numa cidade para guerrear contra principados e potestades, se está havendo mesmo domínio demoníaco e várias outras coisas que a gente sabe que tem acontecido hoje em várias cidades no Brasil e no mundo, é a unidade do corpo. E cada um saber o seu lugar sem fazer confusão. Porque Deus vai usar a mão para servir o pé, às vezes. Mas ela ainda é mão. Então, o que nós precisamos buscar em Deus não é comprar o dom daquilo que eu posso receber de graça. Porque Ele pagou para mim. Jesus pagou na cruz para nós. E Ele pagou para o Simão. Só que aqui ele olhou e falou, peraí, eu quero isso aí. Quanto é? Olha só a resposta. Deixa eu de novo aqui. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Gente, isso aqui é tão forte. Fel de amargura e laço de iniquidade. Olha que palavra forte. Tá, de verdade, o Simão, ele não viu e ele não creu? Ele também não foi batizado nas águas? Ele também não estava andando ali, gente, falando, meu, olha o que é isso. Eu parei para pensar nisso, assim, nossa, mas como Pedro foi duro, né? O cara só queria, mas que ele era do mundo. Então, no mundo, ele comprava tudo. Ele achava que dinheiro podia comprar tudo. Então, vamos entender ele, porque no mundo ele era assim? Não, mas aqui o que Pedro está dizendo? Na verdade, ele está falando assim, eu estou vendo que o teu coração está errado. Ele diz assim, gente, fel de amargura. Quando pega esse fel de amargura que vira uma iniquidade em nós, é aquele lugar da insatisfação e da falta do lugar de se submeter. Você só quer. É o lugar que entra no nosso coração, que ainda não foi quebrado pelo poder de Deus de verdade. Ainda são áreas na nossa vida sendo tratadas, mas que em algum lugar a gente se alimentou disso. Né? Cuidem com as pregações que te exaltam demais. E quando vê, você sai da igreja que você está. Cuidem com esse tipo de pregação, cuidem com esse tipo de lisonja. Porque aqui, você vê Simão sendo lisonjeado em algum momento? Não, ele foi... Nossa, ele levou uma de direita, assim. Na hora que ele quis pagar, ele levou uma. Hoje em dia, se der mais dinheiro, senta aqui do meu lado. Isso está errado. Mas por quê? Porque é uma geração que perdeu esse princípio e começou a se dobrar para que as coisas pudessem aparentar que são grandes. Faltou poder, gente. E isso faz com que a gente volte para um lugar de arrependimento. Senhor, nós precisamos do teu poder. Nós precisamos do teu poder. Eu não estou falando para a gente não querer o poder de Deus. Eu não estou falando para a gente não querer ver sinais e maravilhas, querer ver avivamento e querer ter aquela igreja que a gente crê tudo em Jesus, mas eu tenho a minha vida, eu tenho o meu jeito. Isso eu gosto de fazer, aquilo ali eu não gosto de fazer. Eu vou dizer, irmão, com Deus não tem isso não, você não gosta de fazer. Porque em Deus você gosta de fazer. Mesmo que você vai morrer.
Olha como é diferente. Toda pregação tem vindo para lisonja em nós. Mas, na verdade, a gente está terminando uma estação, gente, de Shemitah, gente, daqui... Hoje é só dia 14, 15, que dia é hoje? 11? Meu Deus, hoje é só dia 11. Mas são 14 dias, porque começou a semana de Elu. Tá, Elu, não vamos contar setembro, vamos contar o calendário judaico. De Elu dá quantos dias? 15? 15 dias. 15. Nós temos mais 15 dias no calendário judaico desse ano. E nesses 15 dias já morreu até a rainha da Inglaterra. Eu acho que não só eu, mas todo mundo estava orando muito para essa mulher não morrer. Estava orando para viver até os 100 anos. 100 foi o meta, né? Acho que de todo mundo, acho que todo inglês. Nas conselhos, essa mulher tem que viver até 100 anos. Até o próximo. Até o Senhor voltar, até Jesus voltar. Porque, gente, vou dizer, vai mudar tudo. E não é só na Inglaterra. Triste é você achar que é só lá, que não tem nada a ver com o mundo, com as nações. Tem. Quer ver com Israel. A gente achar que não tem a ver com Israel. Tem muito a ver com Israel. Então, por quê? Porque as coisas se completam, entendeu? Não tem como a gente fugir disso. Até no mundo a gente vê isso. Então, voltando para a palavra, você vê esse fel de amargura e quando você... Desculpa o que eu vou falar agora, mas... Sabe aquele momento que você só reclama e você não está feliz com o que você tem agora e você só quer o que o outro tem? Você muda a tua voz, você muda o teu jeito de pregar. Desculpa, cada um tem uma identidade. Tem coisas que são marcas dentro de um ministério, tá? Mas tem coisas que, tipo... O JJ chegou eu. Não. Acho que a única coisa... Tu não gosta muito de café, né? Gosta. Eu acho que a única coisa que eu posso... Esses últimos dias, né? Esses últimos dias ele tá precisando... Mas assim, ele não gosta muito de café. Já não é o caso do Ben. Ele ama café. Mas não é por minha influência. É porque ele ama café. Eu tinha 2 pastoras muito próximas de mim. Uma... A gente era muito parecida, a gente ainda é muito parecida em muitas coisas por causa de gosto mesmo, mas não porque eu imitei ela. A outra é que eu poderia imitar, mas também não imitei, mas não é nem um pouco parecida. Hoje, quem sabe, o cabelo loiro só. Mas são coisas que... Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe uma identidade, gente, senão a gente fica com amargura dentro de nós. E nós começamos a querer as coisas que não é para nós. De repente, para Simão, ele tinha só aquele lugar de ser o porteiro da casa do Senhor, para receber todo mundo muito bem, com um sorriso maravilhoso, e dizendo a paz do Senhor, aquele que você entra na igreja e se arrepia todo, sabe? Eu conheci uma pessoa assim na escola que o Gabriel e o Pedro estudaram, essa cidade no Brasil, na escola cristã, e eu estava orando a Deus, Senhor, quando a gente mudou para essa cidade, Senhor, dá uma escola cheia do Teu Espírito, com as pessoas cheias do Teu Espírito, com cristãos ali. Gente, de verdade, eu entrei. Esse senhor me recebeu na escada, né? Veio assim, ele era o porteiro da escola. E eu encontro, quando ele olhou para mim, os olhos dele eram como os olhos de Jesus. Eu me arrepiei inteira da presença de Deus, de como ele me recebeu ali. Eu falei, não, é a escola que eu tenho que estar. E esse senhor, anos depois, em conferências que a gente fez tudo, ele estava lá me ajudando. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele teve um papel lindo. Ele foi assim o alívio de uma mãe clamando para que houvesse uma escola de Deus naquela cidade, para que os filhos crescessem embaixo dessa graça. Olha como ele foi usado. E ele era muito feliz. Ele era muito feliz. Ele é muito feliz, tá? Ele não morreu. Ele é muito feliz. Eu tenho certeza que ele continua sendo muito feliz. Isso que a gente precisa entender, a gente precisa ter o poder de Deus, nós precisamos ansiar pelo poder de Deus, mas para viver aquilo que Deus nos chamou para viver.
quando você não tem muita identidade, outra coisa que tem essa amargura, você muda a voz, você volta para as coisas do passado. É uma identidade que está falha. O que Simão fez aquele? Assim, eu pago. Porque era a forma que ele sabia lá atrás. Eu pago. Então, por que eu estou trazendo essa palavra para vocês? Porque vão vir dias em que vocês vão ser sacudidos em algumas coisas. E nem tudo, às vezes, que eu tenho que fazer, eu gosto, no sentido de que a minha carne gosta. Mas se é a vontade do Senhor, eu vou amar aquilo que Deus me deu para fazer. Gente, vocês sabem, eu nunca pedi Israel. Eu só pedi para entender, porque eu queria ensinar sobre orar. Tanto que nos primeira semana que eu estava aqui, em 2006, eu pedi para Deus, eu quero ir embora desse lugar, eu não aguento mais, eu não durmo mais, eu não consigo dormir, eu só estou ouvindo essas orações aí, né, dessa outra religião, e meu Deus, e que pensa essa casa que é de oração, e Deus não deixava eu dormir. Aí eu queria ir embora, eu falei, alguém muda minha passagem, não dava, porque era muito caro, não tinha como mudar a passagem, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar um mês inteiro aqui. Aí ali, sabe, toda aquela amargura do meu coração veio para fora, porque eu não queria ficar ali de jeito nenhum. Eu tive que me aquietar, porque eu não tinha como ir embora daqui, não tinha como ir embora. Eu falei, meu Deus, e ainda, o meu quarto era bem embaixo do lugar de oração, então não dava para dormir nisso. E ainda, como era uma escola de 30 dias, as pessoas que estavam lá não eram as antigas, que já estavam cansadas, que não queriam mais orar, que estava tudo mal-humorado. A gente pedia um copo de água, entrava na cozinha para pedir um copo de água, quase mordia a gente, tudo com fel de amargura, porque estavam tudo insatisfeitos naquele lugar. Porque eles não estavam entendendo a graça e o favor de Deus de estarem naquela casa, em Jerusalém. Não importava mais nada, tudo que estava acontecendo. E eu entendi isso. Eu falei, ok, eu vou aquietar meu coração, amém, Deus, então fala, né? E ele começou a falar, e foi lindo, porque aí eu deixei ele falar. Ele falou assim, eu tenho isso. Primeira semana ele mostrou uma coisa, segunda semana ele mostrou outra. Primeira semana foi a resistência, né? A segunda semana eu cedi porque não tinha como ir embora. Aí, não tinha como ir embora. A segunda eu cedi, ok, então tá bom, fala Deus. Aí ele começou a falar. A terceira estava quase tudo completo. Na quarta mesmo, na terceira eu escorreguei. Não, foi na terceira que eu escorreguei? Foi para a terceira para a quarta, descendo o Monte das Oliveiras, eu levei um tombo tão grande. Era Deus falando, cuidado, Simone, cuidado, cuidado. Eu machuquei minha mão toda, mas foi sério, eu escorreguei ali logo quando a gente sai da escadinha. Sim. E aí tem a parte lisa, né? E aí tem aquele... Vocês notaram que eu sempre ando naquele meiozinho, assim, que é diferente? Porque eu aprendi que eu preciso andar naquele lugar bem estreitinho para mim não cair. Porque quando eu fui andar na outra parte lisa, toda segura, nossa, eu levei um tombo, eu escorreguei feio ali, me ralei inteira. Mas eu fui até a Cidade Velha que eu queria ir lá. E fui sozinha, em 2006, quando tinha acabado uma intifada. Os portões tinham sido abertos novamente, vamos dizer, de Belém, mas com muito controle. Era com o Líbano também, né, que teve guerra. E eu andando sozinha no Monte das Oliveiras. E ainda, foi interessante, 2006, foi a última vez que eu raspei a minha cabeça. Vocês não estavam lá para ver, né? Quando Deus falou assim, vai para Jerusalém, eu falei, como eu raspei minha cabeça? O que eles vão achar? Que eu sou uma louca? Mas aqui é normal, né? Porque as religiosas raspam a cabeça, usam lenço ou peruca, né? Então, não foi uma coisa muito estranha eu de cabeça raspada, de lenço a cabeça, mas não era porque eu era, né, na questão delas. Era um voto que eu estava fazendo com o Senhor. E ali, eu de cabeça raspada, descendo o Monte das Oliveiras sozinha, tá? Porque as árabes não raspam a cabeça e são as judias religiosas. E eu estava no final, tinha acabado uma intifada, uma guerra. E sabe, depois eu fui entender tudo isso, que era um lugar que realmente eu não deveria estar andando sozinha. Né? Eu estava de cabeça raspada, com lenço amarrado assim, de vestido, e sabe, assim, quem via uma judia inteira, sozinha no Monte das Oliveiras. E era Ramadã.
E era Ramadã. Então, assim, eu entendi tantas coisas depois da graça de Deus sobre a minha vida e a vontade do Senhor. Mas não era algo que eu escolhi, era algo que Deus tinha proposto para mim, era algo que tinha separado para mim. E não porque eu escolhi. Primeira semana eu queria ir embora. Eu falei, esse povo é louco, só tem gente doente aqui. Era gente falando, meu Deus, né? Um monte de gente embaixo da síndrome de Jerusalém, gente, o povo fica louco. Tem gente que vem pra cá, fica doidinho. O dia que você vir pra Jerusalém, eu vou dar um conselho pra você. Tudo que acontecer aqui, vai pro mais profundo do teu coração diante do Senhor e vê se você é rebelde, se você tá bem andando na tua igreja, como que você tá, porque tu pira. De verdade, a gente vê muita gente se perdendo, muita gente não entendendo o que está acontecendo. Ou quando você é meio Simão, assim, tudo você quer comprar e você acha que você consegue com a tua força, aqui também é tratado isso. É muito claro o que acontece em Israel, é muito claro o que acontece em Jerusalém. Então, tenha um propósito de transformação. Simão, ele não entendeu isso, que havia um processo na vida dele. Até o que o Senhor levou cativo e deu para ele de presente se revelasse. Não tenta adiantar o processo, não tenta criar você o que você quer. Não, mas isso eu não gosto. Mas aquilo outro eu não gosto. Mas aquilo lá também, aquilo para mim não é. Aquieta a tua alma, busca o Senhor, vai para a oração, vai para a palavra, mas aquieta a tua alma, ouve. Se comunica com as pessoas que cuidam da tua vida, compartilha. Mas essa pessoa me persegue, essa pessoa não entende nada. Será que a dureza do coração dessa pessoa não é para tratar você? Porque de repente você está ansioso demais. Gente, a gente realmente precisa parar para pensar isso. Aí tem aqueles pregadores que dizem assim, não, porque você é ungido, porque você é o máximo, porque você é isso, porque você é aquilo. Aí vem todas aquelas profecias que exaltam o teu ego, e aí você constrói o teu ministério. Muitos que... Gente, o que eu vi de gente com dinheiro comprar literalmente uma igreja para um pastor em rebeldia e apoiar financeiramente. Ai, Deus usou não, coisa do diabo, divisão é coisa do inferno. Satanás dividiu o céu. Então começa por aí, são princípios que a gente não pode mudar, são princípios. Amém? E perseguição, ai, mas eu fui perseguido. Ah, vai, hipócrita, que perseguido que é? Que perseguido que é? Perseguido nada. Perseguiu o teu ego ali, né? Só porque perseguido você não foi. Perseguição é isso aqui, ó. Ai, mas são os religiosos cristãos. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Porque a gente está ferindo o corpo. A gente está ferindo a igreja, a gente está destruindo a igreja desses dias. E isso está vindo há anos, nós precisamos parar com isso. Foi perseguido, baixa a tua cabeça, meu irmão. Continua orando, buscando a Deus. Aí fala assim, em tempo oportuno, e Deus vai me honrar. A gente quer uma honra que exalta o nosso ego. Não é esse tipo de honra, é fruto. Amém. A honra é o fruto que você vai ter. É o que você vai semear, o que você vai lutar em lágrimas, aquilo que você vai criar e que você vai lutar contra você mesmo, os lugares egoístas, os lugares que você quer honra, que você quer aparecer, que você quer tantas coisas, ou que você quer isso, mas não quer aquilo. Então, quando a gente não entende isso, a gente perde a personalidade, a gente não fica satisfeito com aquilo que é nos dado. Pega o pouquinho que você acha que é e faz daquilo melhor. Pega aquele pouquinho e faz o melhor, sabe por quê? Porque aí Deus vai começar a fazer um lugar na tua vida, como aqueles diáconos ali que estavam cheios de Espírito. Gente, olha que diácono ungido. A gente, nem pastor consegue ter a unção que aqueles caras tinham. Por que será? Porque tem alguma coisa muito errada em nós. Eu não estou falando que está todo mundo errado, mas eu estou falando a estação, eu estou falando o tempo, eu estou falando a nossa geração. Tem muito pastor, homem de Deus, que paga um preço enorme, gente. Mesmo, mas é tanta luta que às vezes não consegue nem se mover. Ontem até a gente estava conversando, eu e o pastor Doug, e a gente estava falando sobre dor, que como a dor nos para, né?
E é verdade, tem dores também que nos param demais. Tem dor no corpo físico, pessoas, mas tá doente porque é o diabo tocando. Não, às vezes Deus permite. E Ele vai nos curar. Ele vai nos curar. Em nome de Jesus. Alma presa em dores da alma, em financeiro, como a gente estava falando, de não conseguir se mover e ter tanta dor porque você quer se mover, mas você não tem, porque você tem outras responsabilidades com a igreja. Quantos pastores queriam estar indo, mas não vão porque tem igreja local que não consegue se manter? Então isso também é para a igreja ser sacudida e falar, não, nós vamos ajudar a igreja tal, para que eles possam ir, para aqueles que estão sendo enviados, para que eles possam ir, porque dói. E a gente vê isso acontecendo. Então tem muitos homens e mulheres de Deus, gente, com princípios, com honra, como esses homens aqui, como esse povo, como a igreja primitiva tem. Eu não estou falando que todo mundo é errado, mas eu estou chamando a nossa atenção para aquilo que a nossa geração está se perdendo, principalmente jovens, principalmente que você não foi separado ainda, você não foi ungido, você não foi colocado a mão sobre a tua cabeça e reconhecido, ok, é tempo de você ir, é tempo de você fazer, você vem aqui me ajudar, isso é honra. A gente não quer mais ser separado para ajudar a mesa, a gente só quer ir pregar e ser o pastor e ter o título. Quantas pessoas eu vi fazendo teologia, isso e aquilo, serviu para nada, porque o chamado não era pastoral. Amor estava muito longe. Aquilo lá era conhecimento para o próprio ego. Desculpa, mas é verdade, porque não usou para nada. Pastor ama, cuida, bota a mão na sujeira, vai na ferida. Mas é ego. Eu não estou dizendo que a gente não deva aprender, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, para os nossos pés. Nós precisamos ter a palavra para não errar. Eu não estou dizendo para você não fazer teologia. Faça, mas faça com o propósito certo, embaixo de submissão, em ordem. E precisa, para ser qualquer coisa, desculpa, não dá para você ser alguma coisa que você não tenha sabedoria da palavra de Deus. Não tem como. Aí vai ser revelado pelo Espírito Santo. Não, revelado é quando você lê e fala, olha aqui, ó. Você tem que ler, você tem que saber, tem que buscar, tem que ouvir. Tem que, em primeiro lugar, você tem que aprender a ouvir do pastor lá que vai estar te ensinando. Simão queria comprar. Ele não queria andar o tempo suficiente para poder ter o tempo para receber o que ele precisava receber. Para ser mostrado o ministério dele. Eu tenho certeza que os apóstolos, o Pedro ia dizer assim, Simão, agora chegou o teu tempo, vem aqui. É isso para você. E é isso que a gente precisa entender. Então, a gente está terminando um Shemitah, a gente está terminando um tempo. Eu acredito que vai chegar um tempo, antes do Senhor voltar, que os ministérios, os 5 ministérios, eles vão andar em perfeita ordem juntos. Então, nós precisamos trabalhar para que isso aconteça primeiro em nós, em compreender a palavra e ansiar pela palavra. E ensinar, gente, com as nossas atitudes, a forma correta de andar dentro do Evangelho. Amém? Então, que haja esse princípio em nós. Então, aqui o que acontece? Aconteceu tudo isso. E ele fala, continuando, ele fala, né? 24? Estou abrindo aqui. Respondeu-lhe, porém, Simão lhes pediu, rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Gente, aqui o cara entendeu. Será que a gente entende? Muitas vezes a gente ouve uma pregação dessa, a gente sai pior. Se é fel de amargura, a iniquidade tomou conta. Então é tempo de arrependimento, é tempo da gente voltar. Não, peraí, é real isso. Calma, calma, calma minha alma, calma, quieta no Senhor. Sabe, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E aí, de novo, né? Filipe no lugar certo, na hora certa, obedecendo o Senhor, satisfeito. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto.
Ele se levantou e foi. E eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o até aqui, que aí todo mundo sabe a história. Por que eu li até aqui? Porque aqui mostra alguém que foi ungido, alguém que foi reconhecido por uma função, e ali ele foi separado, mesmo como diácono. E o Senhor naquele momento começou a usar ele de forma demais. E os apóstolos viram, porque quando viram o que estava acontecendo ali, depois da perseguição, viram o que estava acontecendo em Samaria, eles foram até Filipe. Mas aqui você vê o Filipe como pastor local daquela igreja? Não, ele falou assim, agora você vai pegar... Gente, caminho de Jerusalém para Gaza é totalmente oposto. Samaria, certo? Uhum. Vai lá, evangelista, tens que ir. E com certeza, ali se levantaram pastores em Samaria, os apóstolos separaram pessoas para estar ali e a igreja continuou crescendo. De forma sadia, coberta, guardada. E Filipe continuou na caminhada dele, feliz, porque ele estava dentro do centro da vontade de Deus. Ele estava lá, eu quero ser um apóstolo igual a Pedro, eu vou ser o próximo a sentar lá. Não, gente. Ele estava satisfeito, ele estava, sabe, cheio do Espírito Santo. Então ele tinha uma identidade. Ele conseguiu ouvir Deus porque ele sabia quem ele era no Senhor. Essa geração precisa entender isso. Você precisa buscar esse lugar de saber quem você é em Deus. Começa nas pequenas coisas. Mas se Deus me deixou aqui já há 20 anos, e aí? Será que você não está vendo o que Deus está fazendo? Ele está fazendo, gente. A palavra de Deus não volta vazia. Olha, pode ser até para bênção ou para julgamento, mas ela não volta vazia. E que isso venha se cumprir nas nossas vidas, de Ele fazer a palavra dele viva em nós. Amém? E aí a próxima, eu quero ler com vocês a próxima unção que tem em Atos 13:1. Muito legal isso aqui. E é interessante porque depois ainda vem mais um mago aqui, né? Mais um mágico, mas eu só vou ler do 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aqui a gente já vê profetas, mestres, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E jejuando eles ao Senhor, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Para o chamado que Saulo e Barnabé tinham, que é Paulo, tá? Seria Paulo, né? Na Bíblia, só na Bíblia hebraica que continua Saulo, né? Não, aqui também. Não, aqui é Saulo, mas na frente é mudado o nome dele para Paulo, mas em toda a Bíblia hebraica está só como Saulo. Né? Então, era o nome romano, né? Paulo. Acho que por causa para onde ele foi, acho que porque é trocado o nome dele, né? Italiano. Paulo. Não, Shaul. Shaul. Então, Oi? Em hebraico não faz sentido. Não faz sentido. Mas fica o mesmo nome desde o começo até o final. É só na Bíblia em inglês ou em português você vai ver que muda. Ruth, é diferente. Tá? Então, assim, tá? Para que a gente entenda, eles foram... Cara, quem era Paulo? O cara perseguia cristão, ele era super inteligente, ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele foi o cara. Não foi? Foi. Ele tinha autoridade com os romanos, ele tinha autoridade com os judeus, ele era o cara. Ele se submeteu. Já começou ali, né? Que perdeu a visão, teve que ir no mais humildezinho para que orasse por ele. Vocês estão entendendo? Precisa de alguém. Não dá para ser sozinho.
e você não constrói aquilo que você acha que Deus te deu, Deus te dá e te capacita. Você obedece. E no tempo certo, a igreja, ela é verdadeira, gente. A igreja é uma bênção, o corpo de Cristo é maravilhoso, é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. E está sendo moldada, está sendo preparada, ela está sendo transformada. Alguns vão ficar, vão, outros vão subir, vão, mas mesmo assim é o corpo de Cristo, entende? Nós temos essa oportunidade de ser preparados, nós temos essa oportunidade de viver nessa intensidade, nós temos essa oportunidade de receber o Espírito Santo e viver dentro da vontade do Senhor. E ser feliz, ser satisfeito, não ter fel de amargura e deixar que isso vire uma iniquidade enorme dentro de nós que Deus não pode nos usar. Então que a gente venha falar muitas vezes como até Simão ali, falar, olha, ora por mim, tipo, me guarda. Quando vir um lugar de confronto, fala assim, ora por mim. Está confuso aqui dentro e eu preciso mudar e nada disso de ruim pode acontecer na minha vida. Eu não quero o caminho de trevas, eu quero o caminho de luz. Então, isso precisa mudar em nós. A nossa geração precisa acordar para isso. Porque, gente, eu temo que vocês não vão ter o que dar para a próxima geração. E quando vocês não têm o que dar para a próxima geração, aí vai ser complicado. Porque vai ser cobrado de nós diante do Senhor aquilo que foi nos chamado para dar e fazer e a gente não fez. E de verdade, esse lugar ruim, esse lugar amargo, esse lugar de eu não gosto disso, eu não gosto de fazer aquilo, eu não gosto... sai demônio, sai iniquidade do teu coração. Sai, isso é ruim, isso é maligno. Isso não provém de Deus. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles se alegram, seja com o menor ato que eles tenham que fazer. Imagina as coisas grandes que a gente tem recebido. Gente, vocês são cheios de talentos. Vocês foram escolhidos para esses últimos dias ser diferença numa nação, seja em Israel, seja na Itália, seja no Brasil, em Portugal, aonde for. Ai, mas o meu sonho é servir em tal lugar. Cara, Deus te chamou para servir em outro lugar e tudo bem. E pode ser que eu sirva Israel de Portugal a minha vida inteira e nunca pise em Israel. Mas e aí tem parte minha em oração, no que eu servi os homens e as mulheres de Deus que puderam ir, eu não fui, mas eu servi. Eu construí junto. Nós precisamos entender esse propósito, gente, senão todo mundo quer ser tudo a mesma coisa e tem gente aí literalmente comprando, tá? Comprando título, acha que compra dom, não compra não, só título, porque chamado ninguém compra. Chamado é dado por Deus e pronto. Você pode ser até um mago enganador, mas se você não tem um chamado para aquilo, você não vai ser, você só vai enganar. Mas Deus tem mais para nós, Deus tem algo que é único para cada um, para você, para mim, para você, para quem está ouvindo. Deus tem algo único para nós, gente, e é especial. Espera nele, busca nele, vai se posicionar, não anda sozinho, não faz o teu próprio caminho, não acende luz própria. Em Isaías fala isso, olha, se tu acender luz própria é complicado, tá? Você vai ter que voltar. Porque você dorme em amargura. De verdade, deixa Deus fazer. Então aqui eu fiz questão de ler esse texto e falar sobre Simão o Mago, para mostrar para vocês aqueles que obedecem na questão de unção, que são separados, e daquele que só quer ter o que não é para ele. De repente o cara ia ser um mestre, mas ele não ia fazer sinais e maravilhas, ele não ia curar as pessoas, mas ele ia ser aquele que ensinava. Mas uma ordem certa, Deus estabeleceu Pedro, Deus estabeleceu outros ali, Deus depois deve ter estabelecido alguns ali em Samaria também, que Pedro estava em Jerusalém. Então, depois também, quando houve a destruição do templo, eles tiveram todos que ir embora, Pedro foi para Roma, então foram todos espalhados e foram mortos. Ficou pessoas que foram separadas e ungidas e com a porção que precisava. Será que eles não amavam aquilo que Deus tinha dado para eles? Amavam, gente. O mal da nossa geração é que a gente é um bando de insatisfeito. Se eu for ser para servir a mesa e fazer a melhor comida, eu vou fazer a melhor comida. Mas eu vou ter a alegria de ver as pessoas comendo do que eu fiz e dizer, que delícia.
E se eu vou ser aquele que ninguém vai ver e ninguém vai saber que fui eu, amém. Ele vê. Isso foi outra coisa que Deus me falou. Às vezes, tem situações na nossa vida que a gente, não numa coisa ruim, mas uma coisa boa, às vezes você está carente, às vezes você também quer que a pessoa que você tem pastores, né, e segue, tudo vê e elogia. Às vezes, assim, você não tem isso. Mas uma coisa Deus falou para mim, falou: Simone, o fruto eu tô vendo. Então, você é próspera nisso, você é abençoada, você é reconhecida, você é guardada e você está honrando aqueles que transferiram para você. Eles não precisam nem ver, eu tô vendo. Então, através da tua vida, sem eles ver, eu tô honrando também a vida deles. Porque eles fizeram o papel deles em te ensinar, em derramar sobre você. Então, eu também vou honrar a vida deles pelo fruto que está vindo à tua vida. Ou, de repente, pelo fruto que vive na vida do JJ. Porque, de repente, o que eu semei na vida do JJ foi muito bom, para um bom fruto lá na frente. Vai honrar os meus pais. E pode ser que eles nunca vão ver. Mas existe esse princípio de honra espiritual, gente, que é tremendo. Então, quando eu quero aparecer, eu viro um Simão. Eu tento mostrar algo que eu não preciso mostrar, porque eu tenho. Entende? Então eu preciso esperar que o que foi semeado venha frutificar. E às vezes pode levar um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sei. Mas Deus, Ele cumpre, é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz. Amém? Então procurem esse lugar em Deus de satisfação do que Ele está dando. Se vocês forem satisfeitos com cada coisa e querer mais, tá? Não estou dizendo tem que querer, você tem que ter fome. Você tem que ter fome, você tem que buscar mais, né? A gente incentiva Gabi a tocar, a adorar. Dá para ver, não é pelo teu esforço, tem o teu esforço, mas a graça de Deus sobre a tua vida é muito forte. Tem unção. A unção não é pelo teu esforço, é o que você recebeu, Gabriel. É o que correu o óleo sobre a sua vida. Ruth no ensino, na palavra. Sabe, é o que correu. Tem o teu esforço de tocar. Não gosto, não quero aparecer, não quero. Mas Deus está dando, tu está se esforçando, tu está indo contra aquilo assim, eu não gosto, mas tu está se esforçando. Eu não gosto, mas eu estou me esforçando. Amém? Deus usa. JJ às vezes é um desastre. Meu Deus, é um desastre. Canta em tom, isso que ele sabe tudo, né? Sabe os tons, mas entra num tom diferente, muda a palavra da música. Meu Deus, ele faz uma confusão, mas ele tem tanta graça de Deus na vida dele, porque tem uma unção sobre a vida dele, tem algo. E tem coisas que daqueles que eu recebi, que nem conhecem ele, mas que Deus pode olhar o fruto dele e honrar aqueles que foram lá, que começaram lá atrás. Aquele dos Estados Unidos lá, que a gente estava falando hoje, né? Não vou dar nome. Vocês não têm noção, a vida de vocês, com o que vocês recebem, o que vocês derramam, ou o que vocês aceitam, vocês estão honrando ele lá. Porque nós recebemos de lá também. Tipo, é doido quando a gente entende família, sabe? Quando você entende a família de Deus, isso é muito bom. Você não precisa sair buscando esse ou aquele. Agora eu vou mudar o meu jeito de falar, agora o meu jeito de andar, o meu jeito de arrumar meu cabelo, agora o que eu vou gostar de comer ou não. Ou do jeito que eu vou pregar. Gente, eu vejo gente de verdade, parece que ouviu a pregação antes e vem pregando igual a voz do... Não vou dar nome. Do A, do B, do C, até o Chu que fala igual. Pelo amor de Deus, vão buscar Jesus, ele tem tanto para dar, vão parar de ser Simão, imitando, querendo que é do outro, sabe? Deus tem para dar, Deus tem algo novo fazendo na tua vida. Quem sabe vai ser tão original. Tem coisas mesmo que você nem acredita, você, meu Deus, eu sou a pessoa mais depressiva e Deus me pega rindo.
Eu sou a pessoa mais alegre, mas eu só choro na presença de Deus. Deus faz coisas loucas que a gente não entende mesmo, porque é para confundir mesmo, até a gente. Para saber que Ele é Deus, entendeu? Que não é no nosso braço, não é da forma que a gente constrói, não é do jeito... Por isso que, assim, existe um momento na nossa geração e na geração de vocês, desse lugar de confronto. Meu Deus, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu quero, o que eu não quero. Ah, isso eu não quero, mas isso eu tenho que aceitar porque é isso que Deus está dando. Um dia eu lembro que eu virei pro pastor e falei assim... Gente, eu ia assim, de verdade, eu ia buscar todo mundo em casa. Ia lá para a favela, não tinha como chegar para lá, aceitou Jesus. Pastor, eu falava com as pessoas, eu não tenho como. Não, eu vou te buscar. Eu ia. Passou uma família, 6 meses, gente, eu buscava eles todo culto. No final eu estava tão frustrada, porque eu não via eles, sabe, realmente, eles estavam muito querendo o que Deus podia dar para eles, de cura, de coisas assim. E eu fiquei muito frustrada. Aí meu pastor virou para mim e falou assim, Simone, tem um pouco mais de paciência, calma. E é tão tremendo porque anos depois eu soube dessa família, eu já não estava mais nessa cidade, eu tinha ido para uma outra cidade perto, abrir uma outra igreja dentro desse mesmo ministério, e eu soube que eles estavam firmes, convertidos. Aconteceu coisas pesadas na família, mas eles se converteram. Então, aquele tempo, sabe que eu fui a mulinha deles... Foi perfeito, porque no momento da dificuldade, do desespero, eles lembraram o que eles ouviram sendo pregado naqueles cultos. E eles sabiam que tinha esperança para a vida deles e futuro. Então, às vezes a gente não entende coisas que são, para nós, que parece ser muito pesado, mas é claro para Deus. E Ele só pede assim, calma, fica em mim, espera. Me busca, obedece, se submeta, não mande sozinho, não faça essa besteira. Não esteja no corpo, mas seguindo, andando com todo mundo, mas sempre puxando para o outro lado, sempre naquele lugar de, sabe, de amargura, de insatisfação. Esse tipo de insatisfação não presta. Agora, aquela insatisfação que eu quero mais Deus, essa é boa. Amém. Amém? Essa é boa. Não se acomodem. E vai chegar um tempo em que às vezes a gente vai querer mais. Eu quero incentivar vocês a buscar o poder de Deus. Porque a gente viu alguém que queria pagar pelo poder, mas nós vimos o poder de Deus acontecendo com aqueles que se tornaram discípulos e andaram juntos. Eles receberam, gente. Eles receberam dons de palavras, da profecia, da palavra, de cura, de evangelismo. Eles receberam. Aconteceu com cada um deles o que precisava acontecer, eles receberam. Anseiem por isso. Sejam cheios do Espírito Santo, é necessário. Não vamos ser uma igreja fria, acomodada, só na razão. Não tenha medo de deixar, sabe, de Deus te tocar. De Deus tirar a amargura, de Deus tirar esse orgulho, de Deus tirar esse controle. É importante nesse tempo a gente olhar para Ele e nos preparar para as coisas que estão vindo. Estão vindo. Ainda não estão por vir, elas já estão vindo. Está acontecendo nos nossos dias. A cada dia que a gente acha que algo vai acontecer e a nossa insatisfação nos deixa cego. A insatisfação errada no sentido daquilo que Deus nos deu. E a gente está perdendo muita coisa e o diabo está semeando o joio, literalmente, até no nosso coração. E os dias são maus. Nós precisamos ver a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus, pessoas serem curadas, libertas, transformadas, demônios gritando e saindo da vida das pessoas. Mas é tudo uma razão. O demônio já entendeu. Eu vou lidar com a razão aqui, tudo razão. Sou eu ali, possessinho, mas o cara está na razão e ele acha que é a razão dele, mas sou eu, o demônio. É assim que Satanás faz. E aí a gente não está conseguindo lidar com essa geração. Aí nós temos que assim, não é nós, é o Espírito Santo em nós. É o poder de Deus em nós, não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele pode fazer. Senhor, eis-me aqui. Então não vamos deixar que Satanás fale, sabe, para essa geração dessa forma tão enganosa.
Vamos deixar a voz do Espírito Santo vir através das nossas vidas e ir contra esses princípios. E assim, gente, nós somos falhos. Então, que a gente tenha humildade de ir até diante de Deus e pedir perdão. Senhor, nos perdoa, me perdoa. Eu errei, me perdoa. É o melhor lugar para estar. Espera nele. E de novo, Deus tem uma identidade para vocês, gente. Tem a unção, tem a graça, tem as coisas que a gente recebe, que é transferido. Mas eu tenho certeza, Felipe tinha um jeito dele. E os outros também. Estevão devia ser, sabe, fervoroso, tanto que foi apedrejado. Pedro tinha um jeito dele, Paulo também. Paulo se submeteu, teve que raspar a cabeça. Você teve até um concílio lá de tudo. Pedro deu uma exortada no Pedro, né, pela questão da religiosidade também, mas ele se submeteu à ordem. Ele fez o voto de Nazireu, ele raspou a cabeça. Porque ele andou pelo meio dos gentios, ele comeu de comida sacrificada, Deus purifica, mas na hora que chegou no concílio e ele levou uma exortada, vão raspar a cabeça. Ele raspou a cabeça, ele chegou ali humildezinho. Porque também ele precisava entender os princípios que haviam, para que ele pudesse ter poder no meio dos gentios e ter autoridade para consagrar um alimento. Certo? E assim, para chegar e falar, ok, o gentio não tem como usar hoje nos nossos dias. Que pá, não tem. Não tem como mandar ele circuncidar. Então tem coisas que a gente entende que Deus fez, mas teve coisas que Paulo se submeteu. Ele falou, realmente, eu acho que eu passei do limite, então vamos seguir o que precisa seguir. Então são coisas, por quê? Porque, gente, ele era judeu. Então também né? Não, agora vamos virar a igreja, vamos não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, isso é falta de poder. Aí a gente tenta produzir, imitar. Falta revelação, falta poder. Amém. É isso. Então, essa palavra que eu tinha hoje para nós, para mim também, para me lembrar que eu tenho uma identidade em Cristo, como vocês têm. Sabe? Eu tenho certeza que tem coisas que são tão únicas de cada um aqui e que Deus ama. E assim, vocês estão vendo que estão passando os anos, né? Hoje eu falei pro DJ, ele está com quase 30. Quantos anos você tem? 27. 27? Está quase 30. Tem uns que estão beirando os 30. Bom, glória a Deus, essa é uma idade muito boa, gente. Homens, cuidem com os 31, 32, 33. Bate um orgulho, é terrível. Sejam humildes, tá? Porque eu acho que vem muita força, vem mais maturidade, né? Não deixa de ser menino e muitas coisas. Mas permaneçam fiéis ao Senhor, humildes. Amém? Sempre naquele lugar de querer receber. As meninas também, não sejam tão carentes. Chegou aos 30, tudo bem. Não é o fim. Pode ser que se Jesus não voltar, tu viva até os 90. Então, de 30 para 90, gente, são 60 anos ainda de vida. É verdade. Tá? Então, calma. Busquem o Senhor. Deixa Deus fazer. Ele tem muito para derramar, muito para dar, muito para fazer, muito para ensinar, muito para te marcar. Tem coisas que são específicas de cada um aqui. E cada um, nós somos um corpo andando numa mesma direção e Deus usando cada um de uma forma. E às vezes você vai ter que ajudar o outro no que ele está caminhando, né? Que nem o JJ cozinhou essa semana. Foi bom, eu socorri ele, mas foi muito bom. E ainda do outro lado, né, tava a Lília pelo telefone ensinando. Foi um grande milagre. Olha que bênção o corpo. Coisa simples, gente, que eu estou falando aqui, brincando, questão de comida, mas é verdadeiro, é real. A gente não pode perder isso, amém? Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada por nos exortar, por nos ensinar, Senhor. Nos guarda, Senhor, de nunca querer comprar, Senhor, a Tua unção. Nos guarda, Senhor, de nunca querer negociar, Senhor. Senhor, de querer o que não é nosso, Senhor.
de ansiar pelo que os outros têm, mas não aquilo que tu tens para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Guarda a nossa geração. Guarda, Senhor, cada um de nós, Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Que não venha o mal sobre nós, Senhor, por os lugares de amargura, Senhor, que muitas vezes bate em nós. Mas que, Senhor, nós sejamos perdoados, guardados, ensináveis. E, Senhor, que todo o teu propósito se cumpra na vida de cada um, Senhor. Que tudo que tu tens planejado para cada um se cumpra, Senhor. Que eles possam receber, Senhor, essa unção, esse óleo que vai correndo, Senhor, que vai descendo, que vai ungindo, Senhor. Vai separando, Senhor, vai preparando, Pai, para aquilo que tu chamou cada um deles. Se cumpra, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Obrigada, Jesus, porque nada disso nós poderíamos viver se não fosse tu, Senhor. Vem de ti, é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo é para ti, Senhor. E nós te louvamos, Yeshua. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. E exaltamos o teu nome. Amém.